Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. No nosso devocional de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar sobre os pobres de espírito, os pobres de espírito. A palavra de Deus, meus irmãos, ela diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, onde diz assim a palavra do Senhor, Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos refletir sobre esse versículo no dia de hoje, que nos fala sobre os pobres de espírito. A palavra, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra bem-aventurados, refere-se ao que? A um estado abençoado, daqueles que, por sua vez, têm um relacionamento, com Deus, e com sua palavra, um relacionamento com o Senhor e com a sua palavra. E automaticamente aqueles que têm este relacionamento com Deus e com a sua palavra, então o que é? Eles recebem de Deus, o seu amor, e recebe de Deus, além de receber de Deus o seu amor, ele recebe de Deus o cuidado, recebe de Deus a salvação, recebe de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a sua presença, a presença do Senhor diária na sua vida. Este é a palavra, o significado da palavra bem-aventurados, Bem-aventurados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, há certas condições, necessárias para recebermos as bênçãos, as bênçãos do reino de Deus, tem algumas condições necessárias para que nós possamos receber esta bênção, a bênção do Senhor, a bênção de Deus. E para recebê-los, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos o quê? Nós devemos viver segundo, segundo os padrões revelados por Deus, segundo os padrões revelados por Deus nas suas escrituras, nas suas palavras, E não, meus irmãos e minhas irmãs, nós não devemos viver segundo o mundo, Aquela pessoa que está vivendo segundo o mundo, ele não está buscando o reino de Deus, Então, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira destas condições, para que a pessoa possa herdar o reino de Deus, ele deve ser pobre de espírito, pobre de espírito. E o que significa, meu irmão e minha irmã, O que significa viver pobre de espírito, uma pessoa pobre de espírito? O que significa? Significa que esta pessoa reconhece, que nós não temos qualquer autossuficiência, A pessoa que está que é pobre de espírito, ela reconhece que ela não tem o que? Qualquer autossuficiência espiritual, Ela depende da vida espiritual, do todo poder da graça de Deus, do reino divino. Para quê? Para que ele possa herdar o reino dos céus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é bem claro, aqui para nós, que os pobres de espíritos, o que é os pobres de espíritos, Os pobres de espíritos são aqueles, meus irmãos e minhas irmãs, que reconhecem, a sua pobreza espiritual, que reconhece a sua pobreza espiritual, deixando, meu irmão e minha irmã, de lado toda
a autodependência, deixando de lado toda a autodependência e procurando o que é a graça de Deus. Esse pobre de espírito é aquele que vive na graça do Senhor, vive na dependência do Senhor, na dispensação do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, esta palavra é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, né? Sobre o sermão da montanha. E no sermão da montanha nós podemos refletir, né, sobre vários assuntos, né? Esse aqui é um que fala sobre os pobres de espírito, né? Depois nós vamos falar também sobre os que choram, né? Sobre aqueles que são mansos, né? Sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós vamos falar cada um, né, no nome do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos estar orando agora no nome do Senhor Jesus. Se você não tem buscado essa pobreza espiritual, que é a graça de Deus sobre a nossa vida, que nós possamos estar buscando a cada dia nas nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos estar orando agora, receba esta oração, né? Você que está me ouvindo agora, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Ó Deus, neste momento, Deus, eu coloco, Senhor, a minha vida, coloco, Senhor, a vida deste irmão e desta irmã que está me ouvindo agora. Não sei aonde, Senhor, mas o Senhor sabe, de qualquer parte, meu Deus, do Brasil, qualquer parte do mundo, que o Senhor visita estes corações, visita estas mentes, meu Deus. Ó Deus, para que nós possamos a cada dia viver na graça, viver, Senhor, na dependência do Teu Espírito, e Deus, para que nós possamos ser, ó Deus, pobres de espírito, e a pobreza de espírito é aquele que reconhece, né, a graça do Senhor na sua vida. Então, meu Deus, toma as nossas vidas diante de Ti, nos abençoe, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Lúcia, estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra do Senhor. E gostaria, meu irmão e minha irmã, que você pudesse estar aí inscrevendo, né, no nosso canal, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Amém? Um abraço. Deus abençoe.